Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma live aí, hoje no dia do escritor, hoje dia 25 de julho, dia do escritor. Chegou, queridão? Eu também cheguei agora, quase me atrasei. Você falou que você gosta muito que eu fale a respeito do Éden, né, meu querido? Eu não sei como é que é seu nome, porque aqui tá escrito Kiyoshi. Como que é seu nome, querido? Gostou do fundo da minha parede de tecido? Eu também gosto muito de falar sobre o Éden, né? Sobre o Jardim do Éden, sobre as duas árvores. Adão e Eva, cosmovisão. Eu acho que tudo tem a resposta ali. Toda a queda, toda a culpa, toda a injustiça, toda a crise, todo vício, toda a injustiça tem a sua resposta ali no Éden, assim como a redenção, né, a criação, a paternidade, tudo tem resposta no Éden. Então hoje a gente vai falar um pouquinho só, né, sobre um assunto que é bem amplo, que é o Jardim do Éden, o que aconteceu ali. Eu gosto muito, particularmente a parte da Bíblia que eu mais gosto de ler, de estudar, de meditar, é sobre o Jardim do Éden. Você não me falou seu nome, rapaz, Kiyoshi. Como é que é seu nome, queridão? Então a ideia é que a gente converse hoje um pouco sobre todo esse mistério, né, que ronda o Jardim do Éden e tudo que aconteceu ali, a queda, a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, né, a árvore da vida. Eu sou fascinada por essas duas árvores e hoje à tarde... É Kiyoshi mesmo seu nome? Muito diferente, hein? Legal. Prazer, querido. Oi, Vanessa, tudo bem, minha querida? Lá de Curitiba, saudade de você também. Saudade de Curitiba, apesar de que daqui na minha cidade está muito frio. Tô de luva aqui, ó. Então, Passo Fundo não fica nem um pouco para trás aí de Curitiba no frio. Aqui deve estar agora uns 5 graus, mais ou menos. Então tá muito frio também. E se você gosta desse assunto, né, queridos, eu convido você a permanecer na live, porque a gente vai construir um pensamento, né? Eu gosto sempre de trazer uma linha nas minhas lives com início, meio e fim, onde as coisas se conectam, e eu vou tentar fazer isso nessa live também com relação a esse assunto. Deixa eu escrever aqui o assunto, deixar fixado nos comentários, Jardim do Éden, para que quem for entrando saber sobre o que nós estamos falando, né? Então quem interessa fica, né? Quem não interessa vai assistir as outras 200 mil lives que estão passando aí, né? Simultaneamente. Então tá, é isso aí, eu vou começar, tá bom? Que eu já dei uma enrolada aqui em 4 minutos pro pessoal tá entrando. E eu vou começar. O Éden, queridos, eu vejo que o Jardim do Éden, ele é uma utopia, né? Olha o Góis ali. E aí, Góis, tudo bem contigo? O Éden é uma utopia. Todo ser humano sonha em voltar para esse lugar de delícias, né? O Éden quer dizer um lugar de delícias, um lugar de prazer. Então é a utopia de todo ser humano voltar. Nós desejamos, nós ansiamos estar, permanecer ou voltar para o Éden, né? O Éden era um lugar de encontro, um lugar onde céus e terras se encontravam na presença de Deus, onde Deus encontrava os seus filhos e aonde o céu e a terra eles se conectavam num único ambiente, num único lugar, no mesmo lugar. Ali era o Éden, né? E ali Deus fez toda
espécie de árvores, né? Árvores agradáveis à vista, saborosas, com frutos para comer. Você sabe, eu não vou ler. E nele também colocou ali no Jardim do Éden, no centro do jardim, Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden ali havia todo tipo de plantas e de árvores frutíferas. E havia então permissão para o homem, para a mulher, para que eles comessem de toda árvore que desse frutos. E aqui a gente já começa no nosso mistério, queridos. Prestem atenção, ok? Eu vou ler só uma passagem que é muito importante. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes. Vai pegando aí, queridos, vai prestando atenção. E que se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Novamente Deus fala: toda árvore que dê semente. Ou seja, o Senhor estava dizendo: comam das árvores que têm semente, comam das árvores frutíferas. Não comam das árvores inférteis, improdutivas, vazias, ocas, infrutíferas, não comam. Essas não são para alimento. Era o que Deus estava falando. Do solo o Senhor fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Ali tem uma vírgula. E também a árvore da vida, que está no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui eu já vejo duas coisas. Primeiro, que Deus está falando, permitindo e orientando ao homem que o homem coma de árvores que têm sementes. Ou seja, árvores que são frutíferas, que podem frutificar. E aí Deus diz assim: e também a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Né? Ou seja, ali tinham várias árvores, mas Deus diz que para comer seriam as árvores frutíferas do jardim. Ou seja, porque tem uma vírgula ali, eu entendo que a árvore do bem e do mal e a árvore da vida não eram para comer. Para que eram então? Não sei, quem sabe para serem observadas, né? Creio que a árvore do bem e do mal não era nem para ser observada. Mas aqui eu entendo que o Senhor, ele está dizendo que essas árvores, essas duas árvores específicas, elas não eram para mantimento. E aqui eu já entendo que uma delas não era para mantimento, ou seja, não era para o consumo, não era para comer, justamente porque ela não atendia o pré-requisito inicial de árvores que eram para comer. Qual era o pré-requisito inicial de árvores que eram para comer? Árvores com fruto, árvores com semente, árvores frutíferas. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu deduzo, eu creio que não era uma árvore frutífera, que não era uma árvore com semente, que não era uma árvore que daria fruto, e você já vai entender por quê, no discorrer aí do meu pensamento. Ou seja, eu entendo que Deus estava falando assim, essas duas árvores, elas não são para mantimento, e uma delas não é para mantimento, por quê? Porque ela é infértil. O que é algo infértil? É algo improdutivo, é algo oco, algo que não produz nada, que não tem vida contínua em si mesmo, é algo terreno, é algo incapaz de gerar vida, algo incapaz de procriar, é algo infecundo. E ali eu vejo que Deus diz para que eles não comam desta árvore porque ela não tem vida em si mesmo. Ela é algo infértil. E aí o Senhor diz, então dessas, né, das duas, não se alimentem. Vocês podem se alimentar de todas as outras que estão no jardim, porque são árvores frutíferas, que têm semente, como diz ali em Gênesis 2:9, que têm semente, ou seja, que são capazes de frutificar. E aí eu vejo que Deus separa essas duas e diz, dessas não. Dessa, da árvore do bem e do mal, Deus diz não. Dessa você não coma, porque se você comer dessa, você vai morrer.
Eu entendo, queridos, que essa árvore estéril, essa árvore improdutiva, infrutífera, ela começa então a ganhar uma atenção, né, muito mais sublime, muito mais atrativa, muito mais convidativa, muito mais participativa do que a própria árvore da vida, que estava ali do lado, também no centro do jardim. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela começa, a partir de uma proibição, ela começa então a ganhar evidência. Elas estavam no mesmo lugar, com a mesma disposição de serem consumidas, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida não chama a atenção do homem e da mulher. O que chama a nossa atenção, o que prendeu a atenção de Adão e Eva, o que prendeu a atenção deles, foi justamente a árvore da morte, e não a árvore da vida. O que me leva a entender que o homem, desde o início, né, ele achou a árvore da vida, ou seja, a vida, o fruto que tem na vida, ou a própria vida, muito menos atrativa do que a morte. O que aguçou os sentidos do homem e da mulher, o olhar, o paladar, os sentidos, o que chamou a atenção, o que despertou desejo e cobiça do homem e da mulher, não foi a vida. Desde o início, foi a própria morte. A vida nunca foi uma atração para o homem, nunca foi uma tentação. A Bíblia não diz que o homem ficou tentado a comer da árvore da vida. A Bíblia não diz que o homem salivou de frente à árvore da vida como Eva fez frente à árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia diz que a mulher salivou, ela parou, prendeu a atenção dela, tirou a paz da mulher. O que foi? Foi a morte. Ela ficou seduzida com desejos, não pela vida, mas pela morte. Eles foram seduzidos desde o início a provar da morte, queridos. Vocês estão entendendo? Então, sobre essas duas árvores, queridos, há um grande mistério pelo próprio nome, né? Uma diz que era da vida, ou seja, estava transbordando vida, vida abundante. E na outra, sobre a outra, havia uma sentença. E a sentença era de morte. Ou seja, se você desfrutar desse prazer, se você desfrutar dessa árvore, você morrerá. E essa morte, ela fala a respeito de separação. É uma palavra que vem de necros, que quer dizer separado. Ou seja, continuar vivo, mas separado com uma consciência de que é morto. Ou seja, é um vivo que tem uma consciência de que a vida não está nele, é um vivo morto. Por quê? Porque a vida se apartaria dele. Quem é a vida? Deus. Então Deus, a partir do consumo da árvore da morte, Deus, a própria vida, se apartaria desse homem, e esse homem estaria cheio então de morte, e não mais de vida. É uma consciência de estar vivo, mas carregar dentro de si, ou ter comunhão agora não mais com a vida, mas a partir de agora então ter consciência de que carrega em si a morte. Por quê? Porque consumiu da morte, consumiu de uma árvore morta, infrutífera. O homem consome a morte, ele consome o conteúdo daquela árvore, que é algo infrutífero, que é algo improdutivo, que é algo que se acaba em si mesmo, que não vive por si só. Ou seja, a morte então apartaria, ou seja, distanciaria o homem da vida. A vida é Deus, então seria uma desconexão a partir daquele prazer, daquela árvore, o homem se desconectaria da vida. E permaneceria consciente, mas não teria mais nele a vida. Estranhamente,
Então o que chama a atenção dos primeiros habitantes da Terra não é a vida abundante, mas é o seu antagonista, ou seja, a morte. Aí o que é a morte? Eu estava falando ali. É a ruptura, é a ausência da vida. A vida é Cristo. Então o homem na ausência da vida, o homem ele é entregue a si mesmo. O homem precisa achar vida em si mesmo. Só que o homem não tem vida em si mesmo. O homem tem vida se conectado à videira, conectado, enxertado, se conectado a Cristo. Em si mesmo o homem não tem a vida. E o homem no início ele se conecta a uma árvore morta e não a videira viva, mas a uma árvore morta que não vem seiva, que não vem nutriente, que não vem vida para ele. Então ele é entregue a si mesmo. É um homem que se ausenta de Deus, que começa, um homem que era antes sustentado pela comunhão e pela presença da vida, que era Deus, ele então é entregue a si mesmo. Ele é chamado a ser autossuficiente. Né? Então, para ter a vida com ele, o homem precisaria se submeter à obediência. E o homem decide não se submeter à obediência. O homem prefere ter a morte do que se submeter à obediência. Então ele prefere a consequência, que é a morte, do que ele se submeter à vida, à obediência que vem através da vida. Então a grande tentação, o grande desejo, a grande cobiça que arde nos primeiros habitantes é morrer. Percebe, querido? A árvore da vida está ali do lado, mas ela não é atrativa, ela não desperta nada, eles são indiferentes com a vida. A vida não é sedutora, a vida não tem graça, a vida não é convidativa, a vida é óbvia, a vida é previsível, a vida é monótona, a vida não me oferece nada de bom, então eu preciso de uma emoção nunca antes experimentada, né? Porque a vida a gente conhece, a vida vem toda tarde aqui na viração da tarde, a vida que é Deus está aqui, e a gente tem comunhão com Ele toda tarde, e a gente já tem contato, a gente não tem mais nada de graça, tem graça mais a vida, mas a morte não, a morte é misteriosa, a morte é sedutora, né? A morte nunca foi desfrutada. Que gosto será que tem a morte? É uma experiência, deve ser inigualável. E o homem não resiste, né? A morte, então, ela se torna um objetivo para os primeiros habitantes da Terra, queridos. Morrer. Esse é o objetivo dos primeiros habitantes da Terra. Qual o seu objetivo de vida? Morrer. Experimentar a morte. Experimentar a morte. Esse é o objetivo, é morrer. Nós queremos, nós ansiamos pela morte. Esse é o objetivo dos primeiros habitantes do Éden. Aí tem uma passagem que agora eu vou fazer uma ilustração, diz assim: quando a mulher viu que a morte era agradável ao paladar, que a morte era atraente aos olhos, e além disso a morte era desejável para dela se obter discernimento, não abriu mão da morte, pegou do seu fruto e comeu, e morreu, e deu para o seu marido, que também morreu. E os dois passaram a ser seres viventes, e não mais filhos, e não mais vivos, mas eles passaram a ser homens espiritualmente mortos. E aí eu fiquei pensando nessa tarde, queridos, como a morte sempre, desde o início, a morte sempre foi atrativa. Eu fiquei pensando hoje à tarde, a morte sempre se apresentou e se apresenta deliciosa. A morte, ela não vem com uma cara de condenação, de culpa, de pesar. Não, mas ela vem com uma impressão de redenção. A morte sempre está mascarada de redenção.
A morte sempre está mascarada de vida, ela sempre está mascarada de prazer. A morte sempre está mascarada de delícia, de desfrute, de gozo. E é muito interessante que no Salmo 115, né? Fala a respeito dos ídolos. Fala a respeito dos ídolos, e olha só essa conexão. E a Bíblia diz que nós nos tornaremos semelhantes aos nossos ídolos. A Bíblia diz que nós nos tornaremos semelhantes àqueles dos quais nós confiamos. Eu vejo que a árvore, querido, sendo uma criatura e sendo algo morto, ela foi o primeiro ídolo dos habitantes da terra, de Adão e Eva. Por quê? Porque foi na árvore que a mulher depositou toda a sua confiança. Foi na árvore que a mulher gastou seu tempo, sua energia, seus recursos, olhando, observando, admirando, dando volta ao redor da árvore, pensando como seria desfrutar, como seria a experiência, como seria consumir. Essa árvore me salva da minha mesmice de vida. Essa árvore vai me salvar do meu sofrimento, do meu isolamento, das minhas mazelas, das minhas dores, do meu sofrimento. E eu vejo que o homem, ele deposita nesse ser a sua salvação. Nós idolatramos, nós adoramos essa árvore porque ela pode nos dar um prazer pleno, inigualável, de um prazer messiânico. Um prazer messiânico, inigualável. É o meu Redentor, é o meu Jesus, é a minha salvação. E aí a Bíblia diz que nós nos tornamos parecidos com aqueles do qual nós adoramos. E aí eu vejo Adão e Eva depois da queda, eles se tornaram homens e mulheres infrutíferos. Ou seja, incapazes de refletir a imagem e semelhança de Deus. Não bastando por si mesmo, homens improdutivos, vivendo com culpa, vivendo com egoísmo, vivendo ensimesmados, emancipados de Deus, vivendo separados de Deus. Antes da mulher provar, querido, tinha ali uma voz dizendo: é irresistível o prazer que a morte produz. É irresistível, você não tem ideia, é um prazer inigualável, para além do natural, né? Como que algo tão bom pode trazer morte? Não vai trazer morte, vai no máximo trazer uma emancipação, né? Satanás estava ali dizendo: impossível trazer morte. Esse prazer maravilhoso, ele vai trazer o quê? Uma desconexão com Deus, uma emancipação do homem. Ou seja, vocês se tornarão mortos espiritualmente, autossuficientes, emancipados, apartados de Deus. Morrer nada, vocês só vão se desconectar da vida, vocês não vão morrer. Eles comem o fruto e aí então começam a se achar inadequados. Inadequados para aonde? Na presença da vida. Deus é a vida. Eles começam então a se acharem inadequados, indignos de estarem na presença da vida. Por quê? Porque aquele que consome do pecado, aquele que consome da morte, do prazer no pecado, ele começa a sentir culpa, né? Eles se tornam viciados em se alimentar de prazeres com morte. Ou seja, eles se tornam viciados em autodestruição. Prazer com morte. Autodestruição. Eles agora se tornam consumidores de uma prática autodestrutiva. Eles querem se alimentar de coisas que vão matar eles. Eles começaram assim, começaram com o fruto. Começaram se alimentando de coisas que iriam matá-los. E uma das coisas que a gente percebe então é isso. É o desejo de se alimentar por aquilo que pode nos matar. Aqui nasce a atração do homem pela
autodestruição. Aqui nasce a alienação do homem, né? Mesmo tendo consciência de que aquela pornografia vai te matar, mesmo tendo consciência de que aquela masturbação, aquele ponto de pegação, aquela homossexualidade, ela vai te levar para autodestruição, destruição da sua paz, destruição dos seus sonhos, destruição da sua família, mesmo tendo consciência que aquilo vai te matar, você vai lá e consome. Por quê? Porque desde o início, a mulher, ela não bastou olhar. Ou seja, o pecado ele não se satisfaz em olhar para a morte, ele tem que consumir. A mulher não se satisfez em admirar a morte, ela teve que ir lá e consumir. Então, o homem se tornou viciado, queridos, descontrolado após a queda, em desfrutar de coisas que causam perdas, de comportamentos destrutivos, de comportamentos que causam vergonha a ele, que causam danos, que causam prejuízos, mas ele não abre mão de desfrutar, em nome dessa sensação inigualável prometida. Prometida por quem? Por Satanás. Aqui se instala os ídolos, né, queridos? Se instala no homem o ídolo. Aqui nós nos tornamos viciados em morte, um instinto de morte, uma inclinação para o mal, uma inclinação para um gozo que depois não interessa, depois pode me matar. O que eu quero é o ato. Eu não abro mão do ato, não abro mão desse prazer momentâneo, passageiro, não interessa a consequência. Né? É o homem em busca de um gozo eterno, um gozo absoluto, um descanso eterno, um alívio eterno da sua existência que não tem mais graça. Por que não tem mais graça? Porque não tem mais a vida nele. Então ele tem que se matar em doses homeopáticas de prazer com morte, na automutilação, na pornografia, no cigarro, na comida. São suicídios assim indiretos, suicídios sociais, suicídios homeopáticos. Eu tenho que me punir, eu tenho que me matar o tempo todo. Pensamentos negativos, o homem consome pensamentos negativos, cultiva pensamentos negativos. É um homem, queridos, é uma bomba. É um homem que se tornou autodestrutivo. Um homem que não se valoriza. Um homem que sente prazer em cultivar sentimentos negativos. Um homem que sente prazer em descontar a sua frustração nas pessoas. Um homem que tem prazer no isolamento. Um homem que repete comportamentos compulsivos. Um homem que faz mal a si mesmo, faz mal para os outros. Um homem que tem distúrbios alimentares, insultos, ofensas, agressividades, autolesões, abusos de substâncias, suicídios, isolamentos. O que é isso, querido? Se não um homem que quer se punir. Por que o homem quer se punir? Olha o mistério aqui, ó. No fundo, essas pessoas se sentem culpadas, e essa culpa vem do Éden. Então eu tenho que me punir pelo pecado que eu cometi. Elas não se sentem mais dignas do amor de Deus, e elas se tornam pessoas autodestrutivas. É uma autopunição que está na nossa raiz adâmica, na nossa semente adâmica, na nossa natureza. É um homem que tem necessidade de se punir, necessidade de se autolesar, de se autodestruir. Eu vejo que essa atração pela morte é como se fosse uma recusa. É um homem que se recusa a se apartar de Deus, se recusa da morte, ele se recusa do fim desse relacionamento com a vida, e ele se acha cheio de culpa, e ele se busca então se penalizar pelo fim dessa relação com a vida. Interessante, né, queridos? Estava pensando isso aqui, anotei esses negócios. É um homem que se autopune pelo fim da relação com a vida. E aí é interessante que vem o Senhor Jesus Cristo, né?
atrás do homem, atrás desse homem, justificando esse homem diante de Deus, dizendo para que esse homem, ei, aceite a graça e seja livre da culpa. Porque o homem em graça é o homem sem culpa, é o homem justificado diante de Deus. Ele foi justificado por quem? Pelo seu ato, por Cristo. Cristo justificou, por isso que ele é um homem justificado. É inconsciente, isso mesmo, meu querido. Inconsciente, isso tudo é inconsciente, está na nossa natureza adâmica. É um homem que... por isso a dificuldade de aceitar a graça, porque nós nos sentimos merecedores da ira de Deus, merecedores do juízo de Deus, porque nós realmente somos. E aí vem a graça, e a graça é justamente porque nós não merecemos. E a graça vem com que a gente não se encontre mais culpado diante de Deus. A culpa veio toda sobre Jesus. Olha que interessante, queridos, aonde Isaías fala lá no capítulo 53, olha como era a aparência de Cristo, a aparência da vida. Olha só que interessante. Ele não tinha formosura, diz assim. Não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza nós víamos, para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um que os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha só, queridos, esse é o relato de Jesus. Ou seja, ele não tinha aparência de formosura, ele não era atrativo. Percebe, queridos, o engano que a morte produz. Por isso que o Senhor nos deu a mente de Cristo, para que a gente não olhe mais com esses olhos naturais que buscam pela morte. Aqui nasce também, queridos, a emancipação do homem. Ou seja, é o homem que quer, a partir de agora, instituir um paraíso na terra sem Deus. Ou seja, através do quê? Eu não vou entrar nesse assunto, mas através das ideologias, que eu já estou cansada de falar nas minhas lives, né? Que são verdades criadas, então, a partir do homem. É a utopia de um novo Éden, só que sem Deus. Né? É um mundo idealizado por nós, para nós e sem Deus, onde o homem é bom e o meio é que corrompe o homem. É interessante ali, queridos, que os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, eles sabiam do limite. Né? No diálogo com a serpente, Eva se mostrou bem informada. Ela disse: enquanto eu permanecer dentro do limite estabelecido por Deus, eu terei vida, estarei segura e terei a minha identidade. Né? Mas o homem, queridos, mesmo sabendo do limite, isso era algo consciente, né? O homem decide ultrapassar os limites. Ele decide romper os limites. Ele decide agir por conta própria. Ele decide romper o limite. Né? E ali, então, tem a árvore e tem o homem. E o que havia entre os dois? Nada. Havia o homem em exercício da sua liberdade. Não havia nada. Não havia uma jaula, não havia uma proteção, não havia uma gaiola, não havia nada. Havia uma palavra e havia uma liberdade. Um homem que exercia a sua liberdade. E o homem no exercício da sua liberdade, porque era isso que havia entre os dois, entre o homem e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o homem em exercício da sua liberdade. O homem ali, ele estava escolhendo, né, viver a partir de si, ser autossuficiente, ter a sua própria cosmovisão, a sua própria forma de ver o mundo, ou ele escolhia permanecer na ótica de Deus, né, onde Deus dizia que havia nos criado de forma diferente
e havia nos criado com a capacidade de não ceder a esses instintos, a essas tentações, né? Mas ali, queridos, eu vejo Satanás instigando a mulher de que ela era alguém que havia uma falta nela. Você não é completa, Eva, você não é completa, existe uma falta em você, né? Existe uma falta. E depois de você consumir esse desejo, você vai ser cheia, ser plena. E ali uma grande mentira de Satanás que ele conta nos dias de hoje também, né, queridos? Ou seja, depois de você consumir um prazer momentâneo, você vai se encontrar cheio. Só que não, né? Porque a resolução do pecado é você se encontrar cheio de condenação e não cheio de paz ou cheio de alegria, né? Mas ali Satanás ele instiga a mulher a se ver como uma oprimida, né? Você pode ser mais, você pode ser conhecedora do bem e do mal, não fique aqui dependendo das escolhas do seu marido, do seu Deus, seja emancipada, seja autossuficiente, escolha pela família, decida você mesma, né? Então Satanás estava colocando na mulher que ela não precisava ser oprimida por um mandamento e que ela não seria responsabilizada pelas suas escolhas, porque Satanás disse, não vai morrer. Então ele diz para a mulher que ela é oprimida e ele diz para a mulher que ela não vai ter consequência das escolhas dela. E assim é hoje, né, queridos? Assim é hoje. Nós nos justificamos para poder entrar numa internet e ver pornografia. Né? Qual a justificativa que a gente usa? Inúmeras. Poxa, eu trabalho tanto, né? Poxa, eu sou uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, eu tenho me esforçado tanto, eu mereço esse momento de refrigério, eu mereço esse momento de alívio, eu mereço esse momento de prazer, essa recompensa. Não vai fazer mal para ninguém, ademais é a internet, né? Então a gente continua também aceitando que não somos responsáveis pelas nossas escolhas. Foi assim desde o início, né? Eva fingiu que não teria responsabilidade sobre as escolhas. E ali eu vejo Satanás instigando a mulher a se libertar de uma suposta submissão. É como se Satanás estivesse dizendo assim para a mulher, ei, saia debaixo desse jugo. Conhece uma ideologia chamada ideologia feminista? Que fala a mesma coisa hoje, saia debaixo desse jugo do patriarcado. Satanás já falava isso no Éden, queridos. Não é nada de novo que essas feministas estão falando. Então Satanás já estava dizendo, saia debaixo dessa submissão de Deus, do seu marido, do patriarcado, saia debaixo desse jugo. Mas, queridos, a submissão no Éden, ela não era uma escravidão. A submissão, ela era uma escolha de dois seres que eram livres. E os dois, eles escolhiam se submeter um ao outro e a Deus. Por quê? Porque eles aprenderam com o próprio Deus a partilhar das suas decisões. Deus disse, façamos o homem. Deus partilhava das suas decisões. Então, obedecer, queridos, era uma escolha de quem era livre. Submissão era uma escolha de quem era livre, ou seja, o homem e a mulher, eles abriam mão do seu direito de decidir sozinhos. E eles partilhavam esse desejo com os outros, com o marido, com Deus. Né? E aí o que Satanás fez Eva fazer? Fez Eva não abrir mão de nenhum direito. Não, Eva, decida você. Decida você, coma você do fruto, decida você pela família. E aí a gente vê Jesus, né, queridos? Jesus que abre mão de todos os seus direitos para que nós tivéssemos vida, Eva então inaugura ali a insubmissão, né? Eva inaugura a insubmissão, que é o quê? É dizer assim, Deus, eu não quero do seu jeito, eu quero do meu. Porque eu tenho uma ideia melhor, eu quero fazer do meu jeito, Deus, não é do seu.
Não é do seu jeito. Então Eva inaugura ali a insubmissão, né? Que é o quê? É desfazer o que Deus fez, porque nós, humanos, sempre temos uma ideia melhor. Né? Eva, ela recebe um limite aonde ela poderia se submeter àquele limite e se manter na submissão, ou ela poderia ultrapassar aquele limite e inaugurar, agora sim, inaugurar a escravidão, inaugurar a insubmissão. E Eva inaugura então a insubmissão. Mas é interessante que assim, ó, era um desejo irresistível. Era um desejo irresistível por quê? Porque a árvore, ela parecia, ou ela despertava uma atração, ela prometia algo que era maior do que ela podia cumprir. Né? Satanás, ele estava instigando o homem a viver de forma primitiva. O que é viver de forma primitiva? É viver a partir do id, né? A partir dos instintos, a partir dos impulsos primitivos. Quem tem esses impulsos primitivos? Criança, querido. Criança. Imaturos na fé. Crianças. Já viu uma criança quando quer uma coisa? Me dá, eu quero, é meu, me dá. Criança vive só pelo desejo, só pelo prazer. Satanás estava instigando ali Adão e Eva a voltarem, a se tornarem instintivos, primitivos. Né? Instigando os dois a terem prazeres individuais. Primeira coisa que Satanás faz é chamar a mulher para um prazer individual, sem a participação do outro. Ou seja, um prazer só. Um prazer sozinha, isolada, na derrota. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome desse prazer momentâneo, queridos? Que Satanás nos convida hoje a todo momento na frente do computador a um prazer individual, sem intimidade, sem o outro, sem companhia, sem relacionamento, só pelo ato, só pelo gozo. Pornografia. Né? Então, Satanás continua nos instigando a um prazer individual. E tudo isso estava acontecendo ali no Éden, que é chamado um lugar de delícias, um lugar de prazer, onde Deus nos chamou e nos projetou para sentir prazer com o outro, e não prazer isolado, não prazer sozinho. Eu vejo assim, queridos, aquela árvore, ela não estava cercada, né? Ela não estava protegida, a não ser por uma palavra. E diante disso, eu vejo que Deus, ele nos criou de forma que nós somos, ou éramos, né, Adão e Eva, hoje somos porque temos a Cristo, nós somos capazes de dizer não para alguns prazeres. Ou seja, Deus nos criou desde o início de forma que nós somos capazes de não desfrutar de alguns prazeres. Não desfrutar de prazeres que nos geram morte. Deus nos criou com essa habilidade. Tá um barulho? Barulho? Vocês estão ouvindo barulho do quê, queridos? Eu não tô ouvindo barulho de nada, não. Bom, mas vou continuar. Eu não tô ouvindo, não sei, não tenho o que fazer. Tá barulho do quê? Não sei, pode ser... Passou? Que bom. E ali eu vejo desde o início, queridos, que o Senhor, ele nos projetou de forma... Parou? Voltou ou parou? E aí? Voltou ou parou, gente? Só tem mais 15 minutos de live, não é hora de parar, não. Parou? Voltou? Tá travado? Travou? Travou o vídeo ou parou o barulho? Fala aí, gente, eu não tô entendendo. Parou o barulho ou parou a imagem? Parou o barulho, então vou continuar. Tá bom, vou continuar.
Vou continuar que só tem mais 15 minutos, daí a gente já encerra. Eu vejo que desde o início o Senhor, ele permite que o homem exerça a sua liberdade, né? Eu vejo que Deus queria que o homem exercesse uma consciência moral de não ceder a prazeres que lhe geram morte. Entende? Presta atenção aqui, gente, por favor, presta atenção aqui que a gente já está terminando. Deus, ele projeta o homem de forma que o homem era capaz de dizer não para prazeres que lhe geravam morte. Ou seja, Deus queria que o homem exercesse uma consciência moral, que eu chamo de Espírito Santo, para dizer não para alguns prazeres que lhe gerariam morte e para desfrutar de outros prazeres. Entende? Vocês estão dizendo que parou. Por quê? Porque assim, todo prazer, queridos, gerado na desobediência, ele é pecado. E todo pecado, ele não vai te dar como uma resolução o prazer, mas ele vai te dar uma condenação, ele vai te dar um peso. Ele vai te dar um peso. Então eu vejo que o homem rejeita a graça ainda no Éden. Ele rejeita a graça, ele rejeita a vida, ele rejeita Jesus ainda no Éden. E aí sobre ele então vem agora uma sentença que é a lei. A lei se apropria então da mente daquele homem que rejeita viver pela graça de Deus. E é um homem que escolhe, que decide viver por si mesmo. Estão entendendo, queridos? E como eu posso receber esse Espírito Santo? Meu querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem fez essa pergunta, tá bom? Rick, aqui eu não sei quem que é. Rick, tá escrito P_Rick. Você crê no Senhor Jesus, meu querido? Você crê que Ele é Senhor e Salvador? Responde aí nos comentários. Se você crê que o Senhor Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo à direita de Deus Pai, e Ele está vivo e Ele é seu Salvador, se você crê nisso, Rick, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. E o seu espírito é vivificado, ou seja, você recebe o Espírito Santo de Deus. Então me responde aqui nos comentários, Rick, se você crê nesse Jesus que eu estou falando, se você crê que Ele é a árvore da vida, se você crê que Ele é a satisfação, você me responde aqui nos comentários, tá bom? E aí é interessante que, após o homem ter comido, então, do fruto, né, do pecado, uma das primeiras evidências divinas ou providências divinas foi plantar, então, um ser celestial com espada de fogo flamejante na mão, impedindo o caminho para a autodestruição eterna, definitiva, para a autoperdição do homem, que era o caminho da árvore da vida. Então, comer do fruto da árvore da vida não seria mais a vida eterna, mas a morte eterna. Rick, eu creio sim, Ju. Amém, querido, amém. Então, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. É isso que a Bíblia diz a seu respeito. Todos aqueles que creem, todos aqueles que recebem no nome do Senhor Jesus, a estes, ou seja, a você e a todos aqueles que creem, foi lhe dado o direito legal de Deus. Deus concedeu esse direito agora de ser chamado filho de Deus. Amém, querido? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque você crê nesse Jesus. E eu vou te dizer, hein? Ele está ansioso para falar com você. Ele está ansioso para ouvir sua voz chamando ele de pai. Ele está ansioso, esperando você chamar ele de pai. Porque agora você passou a ser um filho amado de Deus. Amém, Rick? Glória a Deus, essa live já valeu a pena só pela sua vida. Só por isso que aconteceu agora. Tá bom, meu querido?
Vou continuar aqui porque eu tenho mais 10 minutos para parar, tá bom? Comer do fruto, então, da árvore da vida seria a morte eterna a partir de então. Por quê? Porque agora o homem caiu dessa condição de vida, de vivo, e se encontrava morto. Então não é de hoje que o ser humano ele sabe que ele precisa de limites, né? Deus inseriu limites no paraíso. No paraíso havia limites. Limites para desfrutar do prazer. E a Bíblia diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. A mulher viu, mas o pecado não se contentou em ficar olhando. E o pecado foi lá para, consumar. Mas ali havia um limite. E se Deus colocou um limite, é porque Deus nos fez com um formato, com uma capacidade capaz, né? Uma capacidade capaz, redundância, mas é isso aí, de lidar com a frustração. Quando Deus nos deu um limite, nós damos conta de não usufruir de certos prazeres. É uma censura para o nosso bem, é uma censura que não nos gere morte. Ou seja, sentir o desejo, sentir atração por algumas coisas e não desfrutar e não usufruir é normal. No Éden já acontecia isso. A não desfrutar de alguns prazeres, né? Ou seja, a dar àquela atenção outros destinos que não nos gerem morte, isso foi desde o início. Nós sempre tivemos escape. Nós sempre tivemos formas de ter prazer sem pecar. Eu creio que no Éden, Deus queria que o homem e a mulher eles usassem a mente de Cristo, que é uma mente que discerne todas as coisas em espírito, para que o homem pudesse desfrutar de prazeres com vida. Rick, o que você está falando aí ainda, Rick? Então, aceitando o sacrifício de Jesus, eu já possuo o Espírito Santo? Sim, meu querido. Sim. É isso que a Bíblia promete para você. Que o seu espírito foi vivificado. Depois, quando a gente terminar essa live, eu quero que você me dê um oi lá no direct, que eu vou te passar alguns versículos que embasam isso que eu estou falando para você ler essa noite, para você ficar em comunhão com o Senhor essa noite. E a Bíblia diz que esse Espírito que você recebeu, que é o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito, Rick, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele estará com você para sempre. Para sempre. Não importa o que você faça, não importa mais o seu comportamento, ele estará com você para sempre. Amém, meus queridos? Eu acho que eu vou terminar a live por aqui, né? Porque a gente já ganhou a noite, né? Só com a vida do Rick aí, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Né, Rick? É interessante você discernir, Rick, que quem sabe durante a sua vida toda, a sociedade, a cultura, o sistema, ele veio te oferecendo salvadores funcionais, né? Pessoas, ideologias, coisas aí, para você colocar como um Deus na sua vida. Mas nesse momento você destrona todos esses deuses funcionais da sua vida. E você entroniza, você coloca o único Deus, o único Senhor e o único Salvador. Aquele capaz de suprir todas as nossas necessidades. Aquele que diz assim para você, que disse assim para você: ei, Rick, você andou cansado? O que andou te cansando, hein? Você andou cansado a vida toda, né, Rick? E ele diz assim: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Então o que te cansou a vida toda, hein, Rick? Que você andou colocando como um Deus da sua vida? O Senhor Jesus diz nesse momento agora: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Então o que te cansou a vida toda, hein, Rick? Que você andou colocando como um Deus da sua vida? O Senhor Jesus diz nesse momento agora: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Então o que te cansou a vida toda, hein, Rick? Que você andou colocando como um Deus da sua vida? O Senhor Jesus diz nesse momento agora:
que troca esse fardo com você, coloca sobre você o jugo dele que é leve, que é suave, e tira esse jugo, tira essa lei, tira esse senhor, tira esse peso, tira essa condenação, e que agora você faz parte da família de Deus, você faz parte, você é filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo passa a ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu irmão mais velho, aquele que ama você, aquele que deu a vida dele por amor a você e a mim, na cruz do Calvário, aquele que derramou seu sangue, aquele que sofreu, aquele que venceu a morte, venceu o sofrimento, venceu Satanás, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E a vida é só em Jesus, Rick. Parabéns, Rick, porque você sim, portador do Espírito Santo de Deus. Ele veio habitar em você. Ele veio habitar em você agora, nesse momento que você fez essa oração comigo. Se você não fez, daqui um pouco, quando eu falar com você no direct, você vai fazer essa oração comigo em voz alta, verbalizar para o mundo natural, para o mundo espiritual, reconhecendo que Cristo é o seu único Senhor e é o seu único Salvador. Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigada porque vocês estiveram aqui me acompanhando mais nessa live, tá bom? Foi muito bom meditar sobre o Éden, sobre as árvores, né? Eu gosto muito mesmo de meditar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, sobre a árvore da vida. Tem muito mais coisa, né? Mas é legal, a gente pode compartilhar, um pouco que a gente compartilha já traz tanto para a nossa vida, é tão atualizada, né? O Éden, ele é tão atualizado, ele é tão hoje, né? Tão presente no dia a dia, ele é tão real, tão vivo. Vai ficar gravado sim, Patrícia, eu vou colocar no meu IGTV e depois vou colocar no meu canal do YouTube. Tá bom, meus queridos? Tá bom, Rick? Fala comigo lá no direct, queridão, que nós vamos orar ainda antes de você dormir hoje à noite. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Um beijo. Até a próxima. Acho que sábado que vem eu consigo fazer outra live. Eu não sei do que ainda, né? Vamos ver do que eu vou fazer. Não sei que tema que eu vou fazer. Acho que vou terminar aquela live sobre feminismo, né? Apesar de que eu tô sentindo muito no meu coração de falar sobre Jesus. Muito de falar sobre Jesus. Mas é isso aí. Um beijo, queridos. Tchau, tchau.